Boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Conexão, programa da comunidade adventista do Sétimo Dia, Nova Semente. Comunidade essa que existe para que todos nós possamos, juntos, trilharmos o caminho de uma experiência real com Deus. Hoje nós estamos na última parte da série A Soma de Tudo, série baseada no livro de Eclesiastes, escrito muito provavelmente pelo sábio rei Salomão. Na primeira parte da série e do livro, nós vimos como lidar com a constante insatisfação humana. Também vimos como Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, a fim de que o homem entenda que há um vazio dentro dele a ser preenchido por Ele, Deus. Na segunda parte, nós olhamos mais atentamente para duas coisas que deixam o eterno indignado e que também indignavam o sábio Salomão e deveriam nos indignar: o sofrimento e a petulância religiosa. Por isso, nossa postura deveria ser de mantermos a noção constante de que Deus é o Criador e nós somos criaturas. Ele está no céu e nós na terra. E na terceira parte, mergulhamos em uma das grandes contradições do livro: a ideia de que em face da morte tudo é vaidade, e ao mesmo tempo a ideia de que devemos aproveitar as pequenas oportunidades, as pequenas coisas da vida, porque todas elas são dádivas de Deus. Como já vimos anteriormente, Eclesiastes é o livro que busca a resposta para a pergunta que todos nós temos em comum: qual é o sentido da vida? Essa pergunta que nasce no coração daqueles que se deparam com a situação mais tensa e profunda que um ser humano pode se deparar: a morte. Vimos que a partir dessa confrontação com a morte, que Salomão vai discorrer sobre o sentido da vida, começando por apontar que em face da morte tudo é vapor, tudo é vaidade, simplesmente porque a morte chega para todos, não importando quem você seja. Seria interessante nós entendermos o que é a vida e o que é a morte na visão bíblica, para direcionarmos melhor o que hoje é a nossa conclusão. O que é a vida é explicado de maneira direta e clara em apenas um versículo muito simples, embora cheio de pequenas nuances que tornam o texto bem profundo. O texto em questão diz o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vamos direto aos detalhes, aparentemente pequenos, mas que vão dar um colorido ao texto. Em primeiro lugar, o verbo hebraico usado para a nossa tradução formar é um verbo bem específico. Ele é um verbo utilizado em vários outros contextos para falar do trabalho de um oleiro. Quer dizer que o autor, quando ele utiliza esse verbo, ele não utiliza de uma maneira aleatória, mas é um verbo utilizado ideologicamente para dizer ao leitor que Deus moldou o homem. Deus colocou as suas mãos na formação do homem. E na sequência do texto há um jogo de palavras que é extremamente profundo e belo. A gente não vai se deter muito aqui nessa relação, mas apenas para vocês terem uma ideia. O texto diz que Deus moldou o homem, e a palavra homem em hebraico é Adam, da terra, e a palavra terra em hebraico é Adamá. Quer dizer, o homem em hebraico é o substantivo masculino da terra, que é o substantivo feminino. Ou seja, a ideia de ser humano, biblicamente falando, é ligada diretamente, semântica e morfologicamente à terra. Ainda sobre o texto da criação do homem, é escrito que Deus sopra um fôlego. Algumas traduções vão usar a palavra hálito. E a junção da terra e do fôlego, esse último dado diretamente por Deus, é o que forma, segundo o texto, a alma vivente, em hebraico, nefesh hayah. Então na Bíblia só existe vida porque há terra e porque há sopro, fôlego, hálito da parte de Deus. Isso também significa, segundo o texto bíblico, que não existe uma dicotomia entre corpo e alma,
simplesmente como entidades separadas, mas que é a junção da terra com o fôlego divino que cria a alma vivente. Concluindo de uma maneira bem direta, ninguém possui uma alma. Todos nós somos uma alma. Somos almas viventes. Estabelecido esse princípio bíblico que não há uma alma dissociada do corpo e de que o homem foi moldado, formado das mãos de Deus, nós vamos ao segundo princípio que é extremamente importante, sobre a morte. Segundo o relato bíblico, o homem e a mulher, criados por Deus, em determinado momento decidiram livremente não seguir uma das orientações dadas por Deus. Orientação esta que era de comer determinado fruto, que não era uma maçã. Ainda segundo o relato bíblico, a consequência para tal ação, contrária à vontade divina, era a morte. O texto diz: pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Enfim, a morte é introduzida no texto bíblico a partir da contrariedade à vontade divina. Ao comerem o tal fruto proibido, que não era uma metáfora do sexo, a consequência foi exatamente a morte. A mesma foi assim descrita na linguagem do Gênesis, no mesmo capítulo 3, até que tornes a terra, porque dela foste formado, pois és pó, e ao pó tornarás. Assim, o princípio bíblico fundamental, primordial, apresenta a firme concepção de que a morte é o retorno do homem ao pó, à terra de onde ele foi formado. E Salomão ele se demonstra bem antenado com os princípios bíblicos anteriores a ele próprio. Princípios estes em relação à morte, da mesma maneira que é apresentado no livro de Gênesis, porque nós lemos em Eclesiastes o seguinte: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Mas a elaboração sobre a morte em Eclesiastes, ela vai além até dos princípios bíblicos que nós encontramos em Gênesis. Ainda que com esses princípios em mente. Isso porque entender a morte é o que dá à vida o seu real valor. Ainda sobre o caráter definitivo da morte, o livro de Eclesiastes apresenta o seguinte texto: os vivos sabem ao menos que morrerão, os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Seu amor, seu ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo o que se faz debaixo do sol. A noção hebraica bíblica da morte é, sem dúvida nenhuma, assustadora, aterrorizante. Nada além da morte. Nada além do nada. Na morte não há memória, não há retribuição, nem se sabe de nada do mundo dos vivos. É completamente definitivo. E entender esses conceitos, entender esse conceito específico da morte é o início do caminho para nós entendermos a resposta final que Salomão vai dar ao sentido da vida. E essa resposta começa passando por grandes riscos. No início do 11º capítulo, o sábio rei apresenta um verso com uma gama de significados embutido. E o texto diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o pão é sem dúvida o principal alimento, o mais básico. E na cultura do Oriente Médio, o pão é o centro de toda e qualquer refeição. Tudo que se come em determinado momento com pão. E o pão é quase algo sagrado. Tanto que quando um pedaço de pão cai no chão, é um costume oriental pegar o pão, limpá-lo, beijá-lo e colocar de novo no prato, na bolsa e assim por diante. Não se desperdiça pão. Assim que, quando Salomão manda que se jogue o pão sobre as águas, parece ao leitor, com algum conhecimento cultural da região, um conselho, no mínimo, idiota. Além de desperdiçar o alimento mais importante, a ideia de que o pão voltará soa completamente absurda. A água, biblicamente falando, está associada ao nada e ao caos, desde Gênesis capítulo 1, verso 2, onde nós lemos o seguinte: a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face
das águas. Eu poderia citar aqui um número emaranhado de textos ainda para falar sobre esse mesmo tema. Mas a ideia é essa, bem simples. A água é sinônimo de incerteza, de caos. Quer dizer, ao jogar o seu pão sobre as águas, significa correr o risco de você nunca mais achar, de perder completamente, mas de viver um risco, uma aventura, de talvez depois de muitos dias, você voltar a achar esse pedaço de pão. Agora, achar um pão boiando sobre as águas de um rio seria talvez tremendamente improvável, para não dizer quase impossível. Mas se nos referirmos às águas de um oceano, como aparecem várias vezes no livro de Eclesiastes, seria impossível realmente. Na verdade, o convite que Salomão faz nesse início do 11º capítulo é um absurdo. Em suma, o que o sábio diz é: você terá o seu pão de volta, somente se você correr o risco de perder esse pedaço de pão. O paradoxo dessa situação é exatamente o que resume a ideia de fé. Somente quando perdemos, achamos. Paulo diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A fé, meus queridos, é exatamente essa coisa louca de que fala o texto. Exatamente essa coisa louca de que fala Salomão. É preciso perder para encontrar, morrer para viver. Por isso Jesus Cristo disse o seguinte: quem quer achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. A fé, o risco da fé, é exatamente esse movimento paradoxal. Preciso correr o risco de perder para poder ganhar. E outro fator importante desse texto é a expressão muitos dias. Porque aqui a ideia desses muitos dias é até um risco de não mais encontrar esse pedaço do pão. É a ideia de que talvez você nunca encontre esse pedaço de pão, talvez você nunca receba de volta, ou algo em troca. Muitos dias implica até uma certa surpresa quando você encontra o seu pão novamente. Ou seja, o risco que se corre sem saber se haverá retribuição, e mesmo se houver retribuição, quando essa retribuição vai ocorrer. Nesse sentido é vital nós ressaltarmos o tipo de relacionamento que a Bíblia de maneira geral, e Salomão em particular, é o dar sem esperar nada em troca. Não existe barganha, não existe negociata. Mas infelizmente, é exatamente assim que nós tratamos o relacionamento uns com os outros, é exatamente assim que nós tratamos o nosso relacionamento com Deus. Se eu sou gentil para alguém, espero que a pessoa seja gentil comigo também. Se dou carinho, espero receber carinho. Se sou simpático, espero que sejam simpáticos comigo também. E nós trabalhamos muito bem na dimensão das trocas. Você pode perceber isso em todas as suas relações cotidianas. E você pode perceber isso também de forma até mais clara dentro da religião. Muitos servem a Deus porque esperam que Ele os sirva em algum momento. Dão a Deus até dinheiro, mas sempre esperando que Ele devolva com juros e correção. Muitas vezes nós fazemos da nossa religião uma negociação constante. Eu vou à igreja, porque eu tenho uma reunião importante durante a semana, e se eu for, Deus vai ver, Ele vai me abençoar. Eu vou ler a Bíblia, porque acabei de mentir, e assim, lendo a Bíblia, talvez Deus me perdoe. Mas a Bíblia é clara em dizer que com Deus, com Ele, não há negociação. Com Ele não há barganha. Por isso a fé exige a perda completa e absoluta. Por isso a fé verdadeira exige jogar o pão nas águas, porque você não sabe o destino dele, e nem se esse pão voltará. Não baseie as suas respostas na resposta de Deus. Corra o risco da fé. Na continuação de Eclesiastes, nós lemos assim: assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus. O argumento é bem simples e perceptível. Não sabemos como as coisas irão acontecer. Um pouco antes, o autor usa ilustrações bem claras, como a questão das chuvas, dos desastres naturais e assim por diante. Nós não sabemos como as coisas vão acontecer. Ele chega a dizer que se pararmos para pensar nas impossibilidades de tudo que está ao nosso redor, nós não faríamos nada. Recentemente, um amigo meu
um dia conversando sobre a vida e como as coisas iam, ele disse que leu uma reportagem numa revista que falava sobre lixo espacial. Esse lixo espacial que fica rodando a Terra. Ele leu sobre a possibilidade de algum dia um parafuso ou um pedaço de uma nave, de alguma coisa perdida aí no espaço, simplesmente pudesse em algum momento entrar na órbita terrestre e atingir qualquer um de nós a qualquer momento, como se fosse um meteorito. Isso deixou esse meu amigo tão impactado que ele ficou até alguns dias sem conseguir dormir. E obviamente, como vocês sabem, a minha ansiedade se aproveitou dessa informação nova e não me deixou dormir também durante alguns dias. Queridos, o imponderável nos cerca. Nada que está à nossa volta é plenamente possível, é plenamente passível de nosso controle, nem mesmo o nosso corpo. 2 semanas atrás, eu resolvi jogar futebol. Vocês podem ver, é quase como um navio flutuar, um avião voar. Olhando para mim, é praticamente impossível a ideia de praticar esportes, né? Minha forma arredondada não permite esse tipo de situação. Mas eu fui tentar jogar futebol. E na primeira bola que eu fui chutar, quando eu botei o pé no chão, meu joelho bambeou, eu tive que ficar usando uma órtese de joelho durante umas 2 semanas aí para o joelho voltar a firmar. O poeta Ferreira Goulart, e vocês vão entender porque eu escolhi esse texto, é bem interessante, ele diz o seguinte: o teu corpo muda, independente de ti, não te pergunta se deve engordar. Vocês perceberam por que eu escolhi esse texto, né? Quer dizer, nem em um nível mais pessoal e nem em nível mais cósmico nós conseguimos controlar aquilo que nos cerca. O chamado do autor, o chamado de Salomão, para isso é justamente a ideia da fé. Você não sabe, você não conhece, você não controla o que te cerca, portanto confie em Deus. Confia nas obras das mãos dele, porque ele é o Criador. Na verdade, o convite de Salomão é a fé no Criador, simplesmente porque ele fez tudo. Corra o risco da fé, porque Deus é o Criador. Eclesiastes, ele finaliza esse chamamento ao risco com uma ideia curiosa que irá se desenvolver no último capítulo do livro. Ele diz assim: alegra-te, jovem, com a tua juventude, sê feliz nos dias da tua mocidade, segue os caminhos do teu coração e visão dos teus olhos. Saibas, porém, que sobre todas essas coisas Deus te convocará para o julgamento. Antes de continuarmos, nós vamos ao momento clássico dessa série da poética, onde uma parte do texto bíblico é explorado de uma maneira musical e artística e declamada como poesia. Doce é a luz e saboroso aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, alegre-se com eles todos. Mas lembre-se, os dias de trevas serão muitos. Alegra-te com a tua juventude, segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saibas, porém, todas essas coisas Deus te convocará para o julgamento. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
Antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos nos quais dirá: não tenho mais prazer. Não tenho mais prazer. Lembra-te. Lembra-te. Antes que se escureçam sol, luz, lua e estrelas e que voltem as nuvens depois da chuva. Lembra-te. Antes que a poluição embote teus sentidos e os anúncios te distanciem de quem tu és. Lembra-te. Antes que as drogas te induzam ao torpor e o teu sangue fique menos líquido. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Teme a Deus. Antes que a TV te leve a crer que todo fim é feliz e o sofrimento alheio lhe faça rir. Lembra-te. Antes que entres no ritmo dos motores e vás de encontro ao mundo de vidros fechados. Lembra-te. Antes que as festas se estendam, as canções emudeçam e seja sempre noite em teu coração. Lembra-te, lembra-te. Antes que teus dentes sorriam por carne e o teu lar seja trocado por um brilho qualquer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Teme a Deus. Antes que caminhe para a tua morada eterna e rondem pela rua os que choram a tua morte. Lembra-te. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Teme a Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Teme a Deus e observa seus mandamentos. Aí está o homem todo. Teme a Deus e observa seus mandamentos.
Teme a Deus e observa seus mandamentos. Aí está o homem todo. Teme a Deus e observa seus mandamentos. Teme a Deus e observa seus mandamentos. Aproximando-se da conclusão de seus pensamentos, aproximando-se da conclusão para a pergunta principal, que fica é paradoxal, mas um paradoxo bem simples e ao mesmo tempo belo. O risco da morte nos leva ao risco da vida. Portanto, devemos nos alegrar. Alegria. Uma alegria juvenil. Salomão, em outras palavras, convida a uma curtição total, alegria completa, e principalmente quando estamos na juventude. A religião, a reflexão sobre a morte e sobre a vida, não deve nunca nos levar à depressão ou à ansiedade doentia, mas à alegria e à felicidade. Embora haja a morte, eu ainda estou vivo. Por isso vou me alegrar, por isso vou ser feliz. O texto diz que nós devemos seguir os caminhos do nosso coração, a visão dos nossos olhos, ou seja, buscar nossos sonhos, sonhar. Sabe aquela viagem que você nunca fez, mas sempre quis fazer? Aquele filme que você sempre quis ver? Aquele livro que você sempre quis ler? Agora é o tempo. E não é sim uma simples ideia de autoajuda barata, uma felicidade barata. Ele não diz que nós devemos ter uma felicidade momentânea, uma meia curtição uma vez ou outra. Você deve, segundo o texto, sugar tudo o que a vida pode te oferecer. E o curioso é que esse tipo de pensamento bíblico, geralmente a religião, a vida com Deus é retratada como algo penoso, difícil, complicado. E Salomão diz exatamente o contrário. A vida deve ser aproveitada, pois ela foi dada por Deus e Ele é o Criador. A felicidade é construída na medida da sua liberdade. Você é livre, então seja feliz. Aproveite a vida. Há, entretanto, um acréscimo que parece, em certos momentos, minar essa ideia. O texto diz: saibas, porém, que de todas estas coisas, Deus te convocará para o julgamento. O autor, ele usa um artigo definido antes da palavra julgamento. Isso significa, obviamente, que não se trata de qualquer julgamento, mas de um julgamento definido, um julgamento específico. O julgamento é um evento conduzido por Deus, no qual tudo será trazido à tona. Como o próprio livro de Eclesiastes diz, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Importante ressaltar aqui que não há aquela ideia de que tudo o que você fez ou deixou de fazer vai ser revelado para todos. Aquela ideia de vergonha pública. O julgamento, segundo o livro de Eclesiastes, está para algo mais pessoal, individual. Eu lembro da primeira mentira que ficou marcada na minha vida. Eu tinha por volta de uns 8 anos, 9 anos, e em um desses eventos religiosos onde reúnem pessoal dos colégios adventistas, né? Um pastor falando, ele perguntou o seguinte: quem aqui nunca mentiu? Eu levantei a mão. Eu fui o único que levantei a mão. Todo mundo ficou me olhando assustado, né? Eu não sabia o que era mentira. Mas é engraçado que naquele mesmo mês aconteceu o primeiro evento de mentira que eu me recordo. Eu sempre tive um problema sério para comer frutas. Frutas. Então meu pai, todo almoço, de sábado principalmente, ele separava uma fruta, um pedaço de fruta especial para eu comer.
E eu ficava a tarde toda para comer aquele pedaço de fruta. E nesse dia ele separou um pedaço de maçã. Uma maçã descascadinha, tal. Eu tenho um problema com sementes tremendo. Já falei isso para vocês. Tenho uma aversão à semente, por isso que eu estou aqui na Nova Semente. Mas minha mãe tirava todas as sementes, não podia ter vestígios de sementes, senão não conseguia comer. E aí meu pai me deixou comendo, e eu demorava meia hora, 40 minutos, ia comendo um pedacinho de maçã e tal. Meu pai falou, vou dormir, quando acordar você tem que ter comido essa maçã. Meu pai dormiu, por volta das 6 da tarde, na hora do pôr do sol ele acordou, foi direto no quarto onde eu estava brincando com meus irmãos e perguntou, você comeu uma maçã? E eu de supetão respondi, claro pai, comi. E meu pai foi na geladeira, abriu a geladeira para pegar comida, para jantar, hora de jantar. E a primeira coisa que ele encontra na porta da geladeira, a minha maçã. Mas meu pai não tornou aquilo um negócio público, um juízo público. Meu pai me chamou em particular e conversou comigo. Me disse o que eu tinha feito. Então muitas vezes a ideia do julgamento divino é sempre associada com essa ideia de que você vai ser envergonhado em público. Não é assim que Deus diz. Mas também é importante notar que o sábio convida o leitor, o ouvinte, a saber que haverá julgamento. E por que o uso dessa palavra saber é importante? Simplesmente porque não há intenção de amedrontar o crente, de amedrontar as pessoas. O julgamento é dado não contra a alegria de viver, não contra a felicidade, não contra o aproveitamento da vida, mas em adição a ela, em coordenação com ela. E corroborando com isso, nós temos o seguinte texto: afasta o teu coração do desgosto e o sofrimento do teu corpo, pois juventude e cabelos negros são vaidade. A primeira consequência de saber que há julgamento é justamente eliminar a tristeza, o sofrimento, a ansiedade, enfim, tudo que nos afasta de aproveitar e desenvolver a nossa capacidade de vivermos com alegria. Alegria, felicidade não são apenas permitidas ou toleradas por Deus, elas são imperativos de Deus, pois são exatamente a porção de Deus para o homem, como nós vimos semana passada. E um ditado judaico muito curioso diz o seguinte: todos darão conta diante de Deus de todas as boas coisas que viram na vida e não aproveitaram. Talmud de Jerusalém. Ao mesmo tempo, a ideia de julgamento nos apresenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Devemos nos apartar do mal. Literalmente o texto diz que nós devemos tirar da própria carne o mal. Quer dizer, aproveitar a vida, alegrar-se, não significa abusar do nosso corpo, ignorar as regras básicas de saúde e de vida. Não significa ignorar o mundo ao redor e vivermos somente para nós mesmos. O conhecimento do julgamento deve nos levar a entender que é preciso fazer da nossa alegria e da nossa vida algo maior do que uma realidade hedonista, do que uma realidade egoísta. Talvez com essa ideia em mente, Salomão abre suas últimas palavras com uma forte frase dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O julgamento, meus queridos, está diretamente relacionado com a criação. Assim como o risco da vida e a própria morte também estão diretamente relacionados com a criação. Na verdade, por diversas vezes ao longo do livro, as palavras, as ideias de Eclesiastes remetem diretamente ao livro de Gênesis, ao início de tudo, significando que o retorno à origem de tudo é exatamente a resposta apresentada por Salomão. Voltar ao início, entender o começo, é o que nos leva a saber qual é o sentido da vida. Ao retornar ao Gênesis, Salomão quer nos apresentar o principal conceito do pensamento bíblico. Tudo é espiritual. Ligando sua busca por respostas, sua jornada ao âmago da existência, suas perguntas inquietantes, está a noção clara da fé na criação. Assim, a mensagem é que tudo foi criado por Deus, e a vida é dom de Deus. A morte é justamente a quebra do padrão natural dado por Deus. Tudo que existe é comandado por Deus. Você é alma vivente, porque você foi criado, foi feito por Deus.
uma mistura de barro e sopro divino, a sua vida é espiritual, porque ela foi criada, ela foi dada por Deus. Você existe porque Deus quis. Então tudo você deve a Ele. Entender quem você é, a criatura, e quem Deus é, o Criador, é o caminho justamente para a resposta final. A jornada da busca pelo sentido tem o final no início. O início de tudo é o fundamento de tudo. E a memória é justamente o que norteia a vida a partir desse fundamento. A conclusão final do livro é: fim do discurso. Tudo foi ouvido. Teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque aí está o homem todo. Ele diz que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é todo o homem. Não diz que é o que você deve fazer. Diz que é o que você é. Enfim, a verdade que nós tanto buscamos. A resposta às perguntas sem resposta. A insatisfação que temos. O sentido da vida que nós queremos encontrar. Tudo remonta ao mesmo lugar. Deus. A partir dele, tudo é. A soma de tudo é a verdade com V maiúsculo. A soma de tudo é Deus e a sua vontade. Você não é uma soma de partes, você é a soma de tudo, porque foi Deus que te criou, foi Ele que te formou. O sentido da vida é viver espiritualmente, viver de acordo com a vontade de Deus. Não porque você concorda ou discorda, não porque faz sentido ou não faz sentido, não porque vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil, não porque significa mais dinheiro ou menos dinheiro, ou mais fama, mais qualquer coisa. Simplesmente porque é isso que você é, criatura de Deus. Nós homens, particularmente, nós mulheres, somos indivíduos bem teimosos. Quem aqui já não viu ou fez aquela clássica desfeita ao ato de perguntar qual é o caminho? Semana retrasada eu tinha que estar em uma determinada comunidade para falar pela manhã. E eu peguei as informações com a pessoa, mas eu me perdi. Mas como bom homem que sou, eu não perguntei para ninguém, não liguei para ninguém, e acabei chegando 15 minutos atrasado. Eu fiquei rodando com o carro, que nem uma barata tonta. E o pior é em outras situações, quando você imprime o roteiro do caminho que você tem que fazer, do Google Maps, né? Ou você usa mesmo o GPS e você resolve enganar o GPS, ou enganar o mapa, pegando um atalho que você acha que vai dar mais certo. E a Vanessa adora esse tipo de situação, né? É uma situação bem machista. Pergunta, não, eu não vou perguntar. Pergunta, não, eu não vou perguntar. Enfim, a ideia é bem simples. O mapa é o mesmo desde antes de Salomão. O mapa é entender quem é Deus, quem nós somos e como devemos viver. Criador, criatura, ser espiritual. Viver espiritualmente. Que você entenda a vontade de Deus em sua vida. Que você reconheça quem Ele é e quem você é. Que você viva uma vida de riscos, principalmente o risco da fé. Que você viva uma vida cheia de alegria e felicidade. E que tudo isso aconteça porque você entendeu que a soma de tudo é ouvir a voz de Deus e viver com Ele. Vamos orar. Eterno, nós te agradecemos por mais esse momento que passamos aqui. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a trilhar o caminho que Tu deseja que trilhemos. Que possamos entender que a nossa vida é muito maior do que nós mesmos. Ela é uma dádiva, um dom divino. E por isso deveríamos vivê-la de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a entender que a soma de tudo que nós somos é aquilo que Tu deseja que nós sejamos, Senhor. Esteja conosco durante mais uma semana. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.